Olá, está começando o Eros Dita. Hoje nós vamos falar sobre feminismo. Dá só uma olhada no que vem por aí. Nós não somos apenas uma função na sociedade, né? Nós não existimos apenas para ajudar a sociedade a ter filhos, ou temos a função da maternidade. Então, mulheres como Angela Davis, como Patricia Hill Collins, Bell Hooks, né, são fontes também para nós nessa discussão do feminismo negro. A mulher sempre apareceu, né? O corpo da mulher sempre foi o grande vendedor, se assim podemos chamar, de produtos de forma geral, não só para a mulher, para a família e muitas vezes até para os homens também. Ao longo da história, o movimento feminista possibilitou a crítica aos modelos de dominação e subordinação da mulher, demonstrou as desigualdades sociais entre os gêneros em vários campos, questionou as representações do feminino, estudou o patriarcado, o machismo, a heteronormatividade, denunciou a misoginia e o sexismo. Hoje a palavra feminismo está na moda, mas a sua interpretação ainda é controversa. Ser chamada de feminista pode soar como um elogio ou xingamento. Para falar sobre esse assunto, convidamos Silvia Camurça, que é integrante da SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Silvia, seja muito bem-vinda ao Eros Dita. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. A alegria toda nossa. Silvia, como eu falei nessa introdução, né? O termo, né, feminista sempre foi carregado dessa ambivalência, né? Por quê? Porque é um movimento que contesta o que está estabelecido. Então, quem aprova essa contestação usa feminista com orgulho e como elogio, né? Quem desaprova usa isso como algo terrível que vai destruir a moral e os bons costumes. Então, ser feminista passa a ser a pior coisa. Ele é controverso para homens e para mulheres, porque há mulheres antifeministas também, assim como homens. E há mulheres feministas e homens que apoiam o feminismo. Então, é uma controvérsia que não vai ter fim, porque sempre vai ter alguém que quer que as coisas continuem como estão. E sempre vai ter muita gente insatisfeita com o que existe, querendo mudar. É assim. É o processo da mudança, do processo da mudança. Agora, é muito bom saber que, em geral, creio que o feminismo é usado como algo ruim por quem quer desqualificar o feminismo. Uhum. É uma estratégia para desqualificar. Às vezes as pessoas até acham que a causa é justa, mas você quer desqualificar aquela pessoa, é uma feminista. Uhum. É como alguém que não é exatamente confiável. E eu acho que a gente não é muito confiável, não. Eu sou feminista e não sou muito confiável para um bocado de gente. Tenho orgulho disso. Não quero ser confiável para todo mundo. Eu só quero ser confiável para uma parte das pessoas. Bom, tem uma frase, Silvia, que diz que feminismo é a ideia radical de que as mulheres também são gente. E aí eu queria que você comentasse e definisse o que para você significa feminismo. Gente, essa frase eu acho que é uma forma da gente lembrar para as outras mulheres e para as pessoas em geral, de todas as idades e tal, de que existe uma unidade das mulheres. Nós não somos apenas uma função na sociedade, né? Nós não existimos apenas para ajudar a sociedade a ter filhos, ou temos a função da maternidade, ou a função de dar bem-estar para as pessoas. Quer dizer, a gente tem contradições, a gente tem preguiça, a gente tem egoísmo, a gente nem sempre está com paciência com as crianças. É isso, nós somos gente como todo mundo. Tem dia que está bem, tem dia que acorda com a pá virada, como se diz, né? Então, essa ideia é mostrar isso. Muitos grupos oprimidos tratam disso. Quer dizer, agora tem uma campanha do movimento negro que diz as vidas dos negros importam. Quer dizer, é muito parecida com essa ideia. É dizer, ser negro também é ser gente e essa vida também vale tanto quanto as outras vidas. Então, a ideia de que... Eu acho que tem a ver com isso, de dizer que as mulheres são gente, com seus defeitos, com suas qualidades, que nós não somos uma função nem uma máquina de gerar bem-estar e felicidade na família. Nós temos desejos, temos ambições, temos sonhos, temos projetos de vida e queremos ter direito a isso, somos gente. Uhum.
Falando um pouquinho, né, do movimento feminista na história, na primeira onda, Silvia, ali na virada do século XIX para o XX, conhecida como movimento sufragista, né, teve uma prevalência de mulheres brancas de classe média. Então é importante a gente perceber que mulheres são essas, né, no plural. Então eu queria saber como é que ao longo também da história o movimento feminista foi abarcando nessa luta, né, outras mulheres, né, com diferentes demandas. Ele não só foi abarcando, como ele foi sendo alargado para caber mais diversidade de mulheres, como mulheres diversas que já estavam antes passaram a ser vistas, porque a gente sabe que a história oficial sempre esconde as minorias, né? Então parece que todos os heróis foram brancos e masculinos no mundo, assim como que parece que todas as feministas eram brancas e de classe média no mundo, porque era o setor hegemônico no poder na sociedade. Mas mesmo no início da luta sufragista, tinha muitas mulheres operárias. Mas elas não apareciam, né? Não era valorizada a sua liderança e sua contribuição. Já no século XIX, havia mulheres negras já levantando, né, as questões do racismo na vida das mulheres negras e também questionando o lugar da mulher no geral na sociedade. Aqui no Brasil, as discussões em torno disso que passou depois a ser chamado de feminismo negro, começaram especialmente final dos anos 70, início dos anos 80, com Lélia Gonzalez. Lélia afirmava que, para compreender as situações de opressão vivenciadas pelas mulheres negras, era preciso considerar as categorias de raça, gênero e classe. Entre nós, mulheres, há desigualdades, há diferenças. Então, nesse sentido, Lélia afirmava que a condição de vida das mulheres negras é profundamente marcada pelo racismo, não apenas pelo sexismo. E nós, mulheres negras, também fomos muito influenciadas pela elaboração de feministas afro-americanas, né? Então, mulheres como Angela Davis, como Patricia Hill Collins, Bell Hooks, né? São fontes também para nós nessa discussão do feminismo negro. Se a gente acompanha os escritos das feministas brancas durante um longo tempo, localizava a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, a partir dos anos 50, em algumas situações, ou da Revolução Industrial e tal, como uma luta das mulheres brancas para entrarem no mercado de trabalho, porque isso lhes era proibido durante muito tempo, não é? No caso das mulheres negras, nós sempre estivemos no mercado de trabalho. Nós estivemos no mercado de trabalho durante a escravidão, não só nas plantações e nos engenhos, mas também como escravas de ganho, escravas que trabalhavam nas cidades, trabalhavam nas ruas e que o que ganhavam era repassado para seus donos. As mulheres negras são as mulheres que mais morrem no sistema de saúde de morte materna, por exemplo, e morrem muito mais do que as mulheres brancas. Médicos não solicitam a mesma quantidade de exames durante o pré-natal para as mulheres negras, né? As mulheres negras recebem menos anestesia quando estão em trabalho de parto, porque profissionais de saúde acreditam que as mulheres negras são mais resistentes à dor, e isso não tem comprovação nenhuma. Apoiar essa população para sair da desvantagem é algo que é simplesmente justiça. O Brasil estava adotando legislações como cotas para a universidade, cotas nos concursos públicos federais. O Brasil vinha adotando legislações que caminhavam para a gente ter ações afirmativas consistentes. Tudo isso agora está não só ameaçado, como está retrocedendo concretamente, né? Nós só vamos superar o racismo quando a sociedade entender que tem um papel fundamental, que cada pessoa branca ou negra tem um papel a cumprir no combate ao racismo, né? E nesse sentido a gente espera que as pessoas que estão vendo esse programa
Pensem sobre isso, reflitam sobre isso, se posicionem frente a situações de racismo. A tarefa de combater o racismo é de todo mundo. Então, Silvia, é fundamental que a gente fale em feminismos no plural? Sim, é uma opção. A gente pode falar a diversidade de feminismos, né, ou a diversidade de perspectivas e de formas organizativas feministas. Né? Eu entendo que o feminismo é um só. Isso não quer dizer que não haja diversidade no seu interior. Então, há uma diversidade, mas nós não estamos dispersas em movimentos diferentes. Estamos muito unidas num feminismo só, né? Eu acho que somos diversas, mas não estamos dispersas, hein? Fortes, né? Fortes. Essa... Temos que ter uma política de aliança e diálogo entre a diversidade. Né? Claro que essa política é muito difícil, porque efetivamente nós existimos numa sociedade desigual. Então, nem uma mulher burguesa, por mais feminista que seja, se ela é uma grande empresária, ela jamais será uma aliada das mulheres operárias no tocante à questão do trabalho. Né? Mas, eventualmente, pode ser uma aliada parcial, por exemplo, na luta pela legalização do aborto, que pode ser do interesse de todos, parar de morrer por conta disso, ou contra a morte materna, porque também não se morre só de aborto legal, se morre de parto, né? Se endeusa demais a maternidade, em nome da maternidade se briga contra o aborto e se criminaliza, mas a violência obstétrica, o distrato com nossos direitos de parir em paz e de forma acolhida, a proteção mesmo à maternidade é zero, né? Não tem creche. Não... Então, nisso elas podem até se aliar, mas com certeza na questão do fim do capitalismo, a mulher da burguesia não vai ser aliada da operária, mas ela pode ser uma feminista pequeno burguesa ou grande empresária. Então, tem essa diferença que torna até antagônica, né? Mas é possível algumas alianças táticas e há, efetivamente, onde a gente do SOS se inclui, um setor amplo de um feminismo popular comprometido com as classes populares, né? Com as melhores condições da maioria das mulheres que são parte da classe trabalhadora. A elite é uma minoria aqui em todo lugar. Então, nesse campo do feminismo popular, comprometido com as maiorias, né, excluídas dos direitos, há uma grande possibilidade de aliança, considerando essa diversidade. Mesmo muitas de nós compreendendo o racismo, às vezes praticando, né, ou expressando a nossa formação racista, porque nós não fomos formadas em Marte. Eu fui formada no Brasil, um país extremamente racista. Então, a gente vai aprendendo com as companheiras e sendo questionada por elas a se tornar melhor e se tornando aliada delas na luta mais ampla, né? Então, eu acho que são feminismos, mas não são movimentos dispersos e inimigos. A gente pode ter confronto e contradições entre nós, mas a gente sabe bem claro onde é que está pegando e onde é que a gente vai se juntar, apesar das diferenças e das desigualdades entre as mulheres, né? A gente vai fazer agora uma rápida pausa e no próximo bloco a gente continua a falar sobre a luta feminista. Você sabe o que significa lutar como uma menina? Então não perca o próximo bloco. O Eros Dita volta já. O Eros Dita está de volta e hoje estamos conversando sobre feminismo. Eu estou com Silvia Camurça, do SOS Corpo. Silvia, o que é que significa lutar como uma mulher? Gente, eu acho que tenho a impressão que essa frase dá para a gente pensar duas coisas. A primeira é que a gente pode lutar no feminino, ou seja, a gente não precisa parecer um homem para lutar. A gente não precisa fazer feito Anita Garibaldi, que se vestiu de homem para poder ter o direito de lutar na guerra. Quer dizer, se eu quiser defender meu país, eu posso entrar na briga, pregar a arma e fazer o que eu quiser. É uma forma de dizer que a luta é também um lugar de mulher
e que é legítimo as mulheres estarem lá. A gente não precisa parecer homem ou exercer a política no velho padrão masculino de ganhar no grito, de resolver no tapa. A gente pode fazer isso de outras formas, né? Sem precisar usar práticas, né, machistas e masculinizadas de fazer política. Agora, acima de tudo, é lembrar que a gente pode liderar lutas. Eu queria partilhar com vocês a informação de que aquelas mulheres que a gente conhece como bruxas e tal, elas eram lideranças camponesas que resistiam ao domínio dos senhores feudais na Europa e ao domínio também do sistema da igreja, quando estava se institucionalizando, né? Porque elas eram pagãs, elas tinham outros rituais populares, e elas lideravam lutas por terra, por direito à terra, né? Mas aparece na história de outra forma. Então, é bom lembrar que as mulheres também lideram lutas de homens e mulheres, e não só lutas essencialmente de mulheres, né? Uhum. Lutas gerais, lutas operárias. A primeira greve no Brasil foi feita por mulheres, não foi feita por homens. Foram mulheres da tecelagem de São Paulo que fez a primeira greve geral no país. Isso está escondido da história. Então, as mulheres lideraram lutas da classe operária, lideraram lutas camponesas, lideram lutas estudantis. E podemos fazer isso como mulheres, sem pensar que somos homens e somos masculinizadas ou mal amadas, ou não sabemos ser mãe. A gente pode estar com o bebezinho em casa e no meio da briga lá, né? As mulheres sem terra levam seus bebês amamentando para ocupar uma fazenda e fica lá embaixo da lona amamentando. Então, as mulheres estão lá com suas características de mulher, de seu corpo, com os fluidos femininos todos lá, e lutando. Então, é isso, nos dá a liberdade de entrar na briga. Já que você falou, Silvia, das lutas estudantis, né? A gente vai ver agora um trecho de um documentário que se chama Lute como uma Menina, que foi gravado durante as ocupações das escolas públicas em São Paulo, né, em protesto contra a reforma do ensino médio. E alguns estudantes definem o que significa lutar como uma menina. O que significa para mim, lute como uma menina, mudança. Que a gente está quebrando o tabu mesmo, a gente está quebrando o tabu de que só os meninos são fortes. As mulheres estão se empoderando, as mulheres estão se colocando no lugar que elas tinham que estar, no lugar que elas sempre tinham que estar. Só de você ligar o Facebook, você vai ver lá menina discutindo com o policial, levantando voz, puxando cadeira, tipo, lutando mesmo, sabe? Os homens se gabam muito por ter mais massa, mas isso é tão insignificante porque... Na real, o que a gente tem que fazer é resistir, e é o que a gente sabe fazer de melhor, resistir, porque a gente tem que resistir todo dia. Quando você vê uma mulher batendo de frente com um policial, todo mundo fica chocado, mas na verdade mostra a força que a gente sempre teve e sempre reprimiu. Que não é porque eu sou menina que eu sou fraca, que eu luto que nem uma garota, mas isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que eu luto. Então tá com uma garota, como uma garota pra mim agora é sinônimo de força. Essa ideia de luta como uma menina surge lá no Chile, toda aquela movimentação estudantil no Chile, que foi liderada por mulheres, e tinha uma grande garota, né, liderando todo o movimento estudantil, e aí ganhou o mundo. E todas as outras que já estavam nas lutas estudantis passaram também a se reconhecer, e é muito importante a gente dar visibilidade a quem está atuando, né? Eu acho que é uma tentativa e um esforço de dizer, olha, a gente está na luta também e quer ser vista como menina. E Silvia, qual a sua opinião sobre a presença dos homens no feminismo? Então, eu acho que o feminismo é uma identidade política das mulheres. As identidades políticas são muito importantes para construir a organização política. Né? Então, da mesma forma que não dá certo um cabra do agronegócio, mesmo bondoso, ser parte do MST, não dá certo um homem estar dentro do feminismo, porque as mulheres precisam entre si amadurecer as suas estratégias, né? E manter essa identidade política, né? Então, acho que os homens podem apoiar, podem se solidarizar, né? Os homens podem se compadecer da situação das mulheres, mas eles não padecem da situação das mulheres. E quem vive a opressão tem que liderar a luta.
é muito bacana que homens se sintam feministas, buscam ter atitudes coerentes com o feminismo, buscam dividir trabalho em casa, busca não ser machista, busca não usar de violência, busca morrer de dor de cotovelo, mas aceitar que a outra apaixonou-se por outro e ele não pode obrigar ela a gostar dele a vida toda. Então, chora, bebe tua cana, bota aí as lágrimas, mas não vai obrigar a outra, não vai agredir a outra porque deixou de te amar. Ela não é sua propriedade. Tem um monte de homem que faz isso, né? Faz as músicas da sofrência, né? E nem por isso bate na outra, porque já a outra não é dele. Ela, apaixonou-se. Mas isso não o torna militante feminista, porque a causa tem que ser defendida de quem padece da opressão. Silvia, a gente falou, né, aqui ao longo desse bloco sobre essa questão dos estereótipos, né, como é prejudicial esse reforço do que é masculino, do que é feminino. Claro que o que é masculino sempre é hierarquicamente superior no poder, né, e isso se reflete muito na mídia, na publicidade. Né, a gente tem alguns exemplos de propagandas antigas, né, para mostrar que isso não é de hoje. Né, aqui a gente tem essa propaganda, por exemplo, que é uma propaganda americana, né, de cigarrilhas, é de 1969. E aí mostra o cara, né, soprando a fumaça no rosto. Faça alguma coisa com ela que ela lhe segue para qualquer canto, né? Exato. Exato, domine, lidere, né, que ela está ali indo junto. Essa aqui é uma propaganda dos anos 50, de gravatas. E aí mostra essa mulher também chegando, botando o café na cama de joelhos. E mostra ela que é um mundo masculino, né? Dos sonhos masculinos, né? Pois é. Vamos ver mais uma? Essa é uma propaganda de calças masculinas dos anos 60. E aí mostra assim, é bom ter uma mulher perto de casa. E aí a mulher tá ali, né? Bom, é autoexplicativa, né, Silvia? A gente não tem nem o que falar. Vamos para a próxima. Essa é uma propaganda brasileira de 1947. E aí mostra essa mulher, né, rodeada de eletrodomésticos, né? Lembra aquela fala do Papa, né, Silvia? O Papa anterior a esse, Papa Francisco, ele detestava o feminismo, ele era bem conservador. E ele disse que a máquina de lavar foi mais importante para as mulheres do que o feminismo. Ele está coincidindo exatamente com o espírito do capitalismo. Ou seja, as mulheres não saem de lugar, continuam a trabalhar, e você vende máquinas para supostamente diminuir o tempo de trabalho dela. E além dessa questão, a gente vê também muitas marcas se engajando no discurso feminista, né? Usando a pauta feminista, né, como estratégia de marketing. Acho que também tem um pouco a ver com essa nova percepção do público consumidor, né? Eu acho que é isso. Claro que os objetivos são distintos, né? Eu nunca vou achar que qualquer propaganda, que, por exemplo, uma propaganda de refrigerante conhecida que incorporou a palavra transformação na sua propaganda. Eu tenho certeza que essa empresa não quer transformar em nada a economia capitalista, por exemplo, né? Mas ela compreende que há uma sede por transformação no mundo e pega essa ideia para qualificar o seu produto. Então, é um uso oportunista, mas é um bom indicador de que valores estão mudando na sociedade. E as ideias, como disse o educador Paulo Freire, as ideias não mudam o mundo, né? Quem muda o mundo são as pessoas, são as lutas, mas as ideias mudam as pessoas. E isso é muito importante, é uma contribuição. Então, eu acho que a gente está conseguindo ganhar simpatia para alguns valores. Mas, ao mesmo tempo, os valores conservadores também estão ascendendo, né? Então, estamos numa disputa de valores mais justos com valores mais autoritários, né? No mundo. Eu acho que a propaganda reflete isso. A gente tanto vê propaganda muito ruins do ponto de vista humanitário, né, de respeito, como vê propagandas oportunistamente assumindo pautas progressistas para qualificar o seu produto. Mas se a sociedade abandonar essa pauta, a propaganda também vai abandonar, assim como a empresa. Quer dizer, a pauta continua a ser nossa. Uhum. Não vamos esquecer disso para a gente não dizer que bacana, tal empresa está fazendo isso. Isso não quer dizer que ela concorda com a gente. Ela está oportunisticamente usando uma causa nossa para qualificar o produto que ela quer que você compre.
O objetivo é o mesmo, mas é indicador. Claro. Tem muita gente pensando assim, a ponto de eu precisar associar meu produto a uma causa de direitos humanos para ele poder ser mais vendido. Significa que tem muita gente com poder aquisitivo que pensa de forma feminista. Isso é legal saber, né? E no Reino Unido, propagandas com estereótipos de gênero devem ser proibidas. A agência reguladora britânica afirma que perpetuar o sexismo traz custos para as pessoas, a economia e a sociedade. A gente conversou com Soraya Barreto, professora da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a representação da mulher na publicidade. Historicamente falando, a imagem não é nada positiva. A mulher sempre apareceu, o corpo da mulher sempre foi o grande vendedor, se assim podemos chamar, de produtos de forma geral, não só para a mulher, para a família e muitas vezes até para os homens também. A publicidade tem o quê de ficcional, mas ela tem que estar atrelada à realidade, senão o público não vai se identificar com ela. Então, obviamente que todo o movimento de mulheres e do feminismo chegou às redes sociais, com o que a gente chama hoje de cyberativismo, o ativismo digital e o feminismo nesse âmbito do cyberativismo é muito forte, especialmente com essa nova geração dos millennials, Então a gente tem todo um recorrente debate, discurso, reflexão sobre as pautas feministas, as bandeiras feministas. Que não é porque eu quero fazer o papel de bonzinho, é simplesmente porque é uma ótica de mercado novo. As mulheres têm um novo papel social, novo não, na verdade um antigo papel social que agora está sendo reconhecido. You hit like a girl. It's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. Mas com a campanha Like a Girl, por exemplo, que ela deu continuidade durante várias edições, então as meninas, elas não têm ainda interiormente essa questão de que, eu ser menina significa que eu não posso fazer as coisas. Então elas fazem as coisas da maneira delas. E já as mais velhas, que já estão cheias dessas construções culturais que reduzem a mulher a determinados papéis, já falam de uma maneira mais estereotipada. E eu acho que ela mostra claramente isso para a sociedade. E eu acho que é bem importante porque foi uma das primeiras propagandas mundialmente famosas falando que fizeram isso. Em outubro, toda mulher tem um motivo especial para se sentir ainda mais linda. E para apoiar essa causa... A outra que é a âmbito nacional, e aí já vai falar com uma outra ótica, que é o transfeminismo, com mulheres trans também, que é a questão da Avon, que tem usado a Candy e outras personagens para falar sobre maquiagem. Perceberam que o nicho de mercado, e olha, isso não é nada feito aleatoriamente, não é nada para ser bonzinho. A gente sabe que muitas mulheres trans e travestis são de classe D e E, por exemplo, e que vão utilizar a Avon como marca predileta, porque é para esse público que elas se fomentam. Então, assim, mostra que maquiagem não é só para mulher, e muito menos só para mulher trans. Elas também mostram outras perspectivas, pessoas queer, homens maquiados e por aí vai. Olha, o que eu poderia acrescentar é só que as agências e até as pessoas que bem intencionadamente estão falando das bandeiras feministas ou das questões das estereotipias de gênero na publicidade, na comunicação, no jornalismo, no que seja, tenham muito cuidado para não esvaziar o discurso feminista e a potência que as discussões dentro do feminismo. Contratem consultoras ou consultores na área. Então a gente precisa realmente tentar compreender e, assim, ouvidos mais atentos, ler sobre o assunto, para que o discurso não seja esvaziado ou tratado de uma forma qualquer. Chegamos ao fim do Eros Dita, Silvia, infelizmente, porque a nossa conversa estava muito boa, muito enriquecedora, mas eu quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente sobre feminismo. Eu, em nome de todo mundo do feminismo e também da gente do SOS, agradeço pela existência da TV pública, porque isso é muito importante como espaço para o debate transparente, livre de ideias, sem interesses comerciais, e pela condução, a natureza do próprio programa, que é aberto a debater questões novas, inspirar a gente. A gente precisa de espaços inspiradores. Obrigada. E obrigada por nos inspirar também. Volte sempre. O Eros Dita fica por aqui. Você pode rever este programa nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente lá também e a gente se vê no próximo programa. Até lá.